Fala galera do Física na Web, eu me chamo Alfredo Padilha, eu sou formado em Física pela Universidade do Estado do Pará e eu vou começar o nosso canal com esse curso, que é um curso voltado principalmente para alunos de Física e para exatas também no geral, mas muito mais com enfoque para os alunos de Física, tá? O curso que a gente vai começar hoje vai ser o curso de equações diferenciais que vai ser aplicados à física, né? A gente sabe que em muitas situações que envolvem fenômenos físicos a gente encontra matematicamente expressões do tipo de equações diferenciais que descrevem esses fenômenos. Então é extremamente importante a gente saber resolver esses problemas. E o curso vai focar na resolução de alguns problemas relacionados à física. O livro que a gente vai usar como base vai ser o Equações Diferenciais aplicado à Física, do Kleberdão Machado, tá? Vou usar essa segunda edição aqui, que tem na verdade uma capa azul. O que eu tenho aqui é uma xerox desse livro, porque esse livro não vende mais. É muito difícil de você achar ele, você acha o outro livro, que é outra edição. Só que eu particularmente acho essa edição a melhor, tá? Então a gente vai usar ela. O método que a gente vai trabalhar o nosso curso vai ser basicamente aprender um pouco sobre equações diferenciais e logo em seguida a gente vai fazer algumas aplicações. Essas aplicações vão ser voltadas para mecânica clássica, para eletromagnetismo, para mecânica quântica no geral. Tranquilo, gente? Então a gente vai estar dando início ao nosso curso agora e eu vou falar um pouco sobre as equações diferenciais. A gente vai começar, gente, com uma coisa extremamente importante, que são as equações diferenciais ordinárias, tá? Então eu coloquei aqui uma definição mas muito básica mesmo do que seria uma equação diferencial, tá? Basicamente, eu posso dizer que uma equação diferencial, ela envolve uma função que ela é incógnita e as suas derivadas. Aqui eu coloquei algumas representações de equações diferenciais, né? Então eu tenho aqui, ó, uma derivada, tenho outra derivada aqui e tenho aqui a variável y, tá? Ou seja, uma equação diferencial sempre vai envolver uma função que é uma incógnita e as suas derivadas, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de uma função incógnita e suas derivadas. Aqui eu tenho novamente uma função que é incógnita e as suas derivadas parciais, tá? Então aqui existem 3 exemplos de equações diferenciais que a gente vai ver ao longo do curso aí, tá? Outra coisa que é importante é o que a gente chama de classificação de uma equação diferencial, que a gente vai ter basicamente 2 tipos, tá? Uma delas é a EDO, que a gente vai inicialmente começar no curso, que é a equação diferencial ordinária, tá? Que basicamente é quando a função incógnita depende apenas de uma única variável independente. Então, se a gente voltar aqui para os nossos exemplozinhos, ó, o que vai acontecer? Eu tenho basicamente aqui um exemplo do que a gente está falando, tá? Então, eu tenho uma função incógnita que depende apenas de uma única variável, que no caso aqui dy depende, por exemplo, apenas de dx, tranquilo? Aqui é a mesma coisa, dy depende apenas de dx. Então, eu posso dizer que isso aqui é perfeitamente um exemplo de uma equação diferencial ordinária, tá? O que acontece? Além disso, eu tenho um outro caso que é uma equação diferencial parcial, tá? Que é uma EDP. A função incógnita, ela vai depender, no caso, de mais de uma variável independente, tranquilo, gente? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui um exemplo dela, que seria basicamente quando vai envolver funções de mais de uma única variável, né? Então, por exemplo, geralmente quando eu vou tratar de funções de mais de uma variável, eu vou envolver derivadas parciais porque eu vou trabalhar com mais variáveis, tá? Então, geralmente, um exemplo de equações diferenciais
que envolve a parcial, sempre eu vou trabalhar com as derivadas parciais, porque eu vou envolver funções de mais de uma única variável, tranquilo? Só que isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente no decorrer do curso, tranquilo, gente? Fora isso, para a gente acabar esse vídeo aqui, que é bem rápido, né, que é uma introdução, na verdade, à equação diferencial, existem outras duas coisas que são fundamentais, que seriam a ordem de uma equação diferencial, tá? Ela, na verdade, é dada pela ordem da mais alta derivada, e o grau, tá? Que seria a potência que se acha elevada à derivada de ordem mais alta. Então, basicamente, para você definir o que é ordem e o que é grau, você precisa sempre observar para a derivada de maior ordem. Se você conseguir enxergar ela, você pode definir a ordem e o grau dela. Então, eu vou passar uns exemplos aqui de como determinar a ordem e o grau das equações diferenciais, tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó. Suponha que eu tenha uma equação diferencial do tipo d ao quadrado de y sobre dx mais 3y dy dx é igual a zero, tranquilo? Então, olha lá. Observa que essa é a maior derivada, certo? E logo ela vai determinar quem? A ordem da minha derivada, certo? Por quê? Porque ela é a derivada que possui maior grau em relação a essa aqui. Então eu posso dizer que ela tem uma ordem de 2 e o grau vai definir o expoente que eleva a derivada de maior grau. Como esse cara aqui está sendo elevado a um único expoente que é o 1, então ela vai ser uma de grau 1. Tranquilo? Outro exemplo para ilustrar. Suponhamos que eu tenha uma função do tipo d ao quadrado de y dx elevado ao cubo mais 3 dy dx mais 6y é igual, por exemplo, a tangente de x, certo? Então, olha lá, novamente eu tenho a maior derivada que é essa, de segunda ordem, certo? Então, ela é de segunda ordem, tá? E o grau dela depende justamente de quem? Depende de onde está a maior derivada. E essa é a derivada e ela está elevada a quem? A esse expoente. Então, o grau é 3. Tranquilo, galera? Então, isso é a parte introdutória sobre equações diferenciais que eu queria falar, tá, gente? Teria outras coisas para falar, só que eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, que seria a solução de uma equação diferencial, que seria a solução geral e a solução particular, mas isso a gente vai vendo de acordo com os métodos, tá bom? Não esqueça de dar aquele like, de compartilhar com a galera e também de escrever aí a sua opinião sobre a aula, tranquilo? Desde já eu agradeço, até a próxima aula.